Começa agora mais uma edição de Brasilianas.org, um programa sobre políticas públicas feito com sua colaboração através da internet. O mercado de capitais exerce um papel importante no desenvolvimento de todas as economias, especialmente naquelas que precisam de recursos para investimento. E como que se faz isso? As empresas vendem parte de suas ações a investidores ou tomando dinheiro emprestado via emissão de dívida. Esses investimentos feitos pelas grandes empresas, com capital levantado na Bolsa, a lógica do mercado de capitais, seu modelo de funcionamento e a Bolsa Internacional aqui de São Paulo serão discutidos no Brasilianas.org. Para o debate, recebemos aqui no estúdio Paulo Oliveira, que é diretor da Brem Brasil Investimentos, Manuel Félix Sintra Neto, que é presidente da Ancor, Associação Nacional das Corretoras de Valores, Câmbios e Mercadorias, o Alexandre Di Micheli, que é professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. E temos também a presença de convidados, o Cia Ua Cheng, que é professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, consultor da Luz Engenharia Financeira. Luci Souza, que é presidente nacional da PIMEC, Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais. Alexandre Chaia, que é professor de Finanças do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa e gestor da Artesanal Investimentos. E Edson Garcia, que é superintendente da MEC, Associação dos Investidores do Mercado de Capitais. Contamos também com a colaboração de internautas que acessam o nosso site www.brasilianasorg.com.br. Você também pode participar fazendo comentários, sugerindo temas e enviando suas perguntas. Brasilianas.org, volta já. O mercado de capitais é um fator determinante na definição de investimentos e desenvolvimento do país. Funciona como uma rede de empresas de capital aberto que disponibilizam suas ações para compra por investidores. Os recursos obtidos pela venda desses papéis retornam em forma de investimentos em setores variados da economia, o que garante o desenvolvimento, gera empregos e tudo mais. Mas qual é exatamente a lógica do mercado de capitais e quais atores estão inseridos nesse contexto? Nós vamos discutir esse tema aqui. Eu queria perguntar primeiro para o professor Alexandre Micheli, que desse para o nosso telespectador aí um quadro do que são esses atores e como que funciona esse jogo do mercado de capitais. Basicamente, o mercado de capitais é uma forma de ligação direta entre os investidores, de um lado, e as empresas, de outro lado. É uma forma das empresas conseguirem captar recursos diretamente junto aos seus investidores, recursos esses de longo prazo, seja via emissão de ações, como foi dito, ou via emissão de títulos de dívida. Acho que além do impacto, obviamente, positivo para as empresas, no sentido de captarem recursos de longo prazo, a gente tem que lembrar que um mercado de capitais ativo e saudável é muito positivo para o desenvolvimento econômico e social, porque pode promover uma maior mobilidade empresarial. Isto é, ambientes que têm bons mercados de capitais facilitam a alocação de recursos para pessoas que têm boas ideias, ideias rentáveis, ideias produtivas, ideias que gerem inovação. E toda a lógica do sistema capitalista parte do pressuposto que aquelas pessoas com boas ideias terão acesso a recursos a custos razoáveis, com isso conseguirão implementar suas ideias, conseguirão ter novos produtos, serviços e conseguirão, ao longo do tempo, crescer e eventualmente até substituir algumas empresas já estabelecidas e não tão eficientes. O mercado de capitais brasileiro, ele, embora já tenha surgido no final do século XIX, ele teve um impulso nos anos 70 e 80 e havia um conflito muito interessante, porque quando o acionista participa de uma empresa, acaba aquela ideia do dono da empresa. Todo mundo tem que prestar contas a todo mundo e isso facilita a própria fiscalização da empresa. Mas aqui nós tínhamos um movimento em que você tinha empresas de capital aberto de donos, que era um modelo em que grande parte das ações não tinha direito a voto, então as empresas continuavam como sendo empresas familiares. Manuel Félix Sintra Neto, você que participou desse período, como que está a situação hoje? A governança hoje foi atingida plenamente com o novo mercado da Bovespa. Como é que você vê o quadro hoje?
É uma boa lembrança essa época de 70 e 80. Era uma época em que nós brigávamos exatamente pela reforma do mercado de capitais. Íamos ao Congresso e discutimos a reforma do mercado de capitais, que era exatamente dar uma governança melhor para as empresas de capital aberto e discutir, enfim, o mercado de capitais, como era nos países desenvolvidos, na Europa, nos Estados Unidos, trazer o modelo de governança para cá. Não conseguimos reformar através do Congresso, mas fizemos um novo mercado. Foi uma iniciativa do mercado, uma iniciativa da Bovespa, de criar regras para os acionistas, por exemplo, criar as empresas, que as empresas emitissem ações ordinárias. Ordinárias é que dá direito a voto. Que dá o direito ao voto. Apesar do nome ser preferencial, parecer que é melhor do que ordinária, ordinária é alguma coisa vagabunda, na realidade é exatamente o contrário. A ordinária é que dá direito a voto, é a ação melhor da empresa. E enfim, da tag along, ou seja, permitir que se o controlador vender a empresa, o minoritário tem o mesmo direito do controlador, ou seja, equalizar o minoritário com os controladores. O novo mercado estabeleceu uma série de regras e a adesão ao novo mercado se tornou voluntária, foi uma decisão de mercado. Nós entendemos na época que o mercado definiria o que era uma boa ação. E esse processo vem acontecendo, as empresas estão aderindo cada vez mais ao novo mercado e não há dúvida que hoje uma empresa, para acessar o mercado, uma empresa que ainda não tem capital aberto, se ela não estabelecer regras de acordo com o novo mercado, ela não terá sucesso no seu lançamento. E um dos pontos importantes aí nessa área de mercado também é o analista, o sujeito que pega o conjunto de informações, projeta, faz projeções de fluxo de resultado e tudo mais. Nós tínhamos desde os anos 70, a BAMEC, depois virou a PIMEC. Eu queria ver com a Lucídio Souza, qual a diferença. Hoje, você tem as ferramentas necessárias para definir preço de empresa, preço de ação, definir ambiente econômico? Bom, tendo como referência esses anos 70 e 80, eu como uma antiga analista dos anos 80, eu acho que muito mudou para melhor. O analista hoje, até porque o ambiente inflacionário ficou no passado, né? Hoje nós temos uma inflação sob controle, então, realmente, o analista brasileiro ele tem, digamos, as mesmas ferramentas, as mesmas condições que o analista internacional tem de fazer boas predições. Ou seja, nós fazemos cenários macroeconômicos, cenários setoriais e podemos fazer os famosos valuation, ou seja, projetar, pelo menos para 5 anos, né, os lucros, os fluxos de caixa das companhias abertas e, com isso, chegar a uma conclusão, trazendo esses fluxos a preços de hoje, descontando o custo de capital, ao preço justo da ação. Quer dizer, hoje é possível, chamada viúva da Light antes, porque antes você tinha poucas ações que as pessoas compravam e mantinham por toda a vida. Hoje é possível fazer uma carteira com segurança, relativa, obviamente, você não tem segurança absoluta, confiando que vai ter futuro essa carteira. Bem, relativamente ao passado, eu acho que as condições, as recomendações dos analistas são muito mais firmes, né? Nesse sentido, o investidor que deve sempre consultar um analista de investimento, né, de sua corretora, realmente o investidor que se pautar pelas recomendações das boas casas, das boas corretoras, né, ele vai investir com mais segurança, não com total segurança, como bem você colocou, porque nós estamos falando de renda variável, ou seja, nós não temos certeza realmente de que se aquele lucro projetado vai realmente se realizar. Até em renda fixa não é tão fixo assim, imagina em renda variável. Certo. Mas, enfim, o investidor se pautando pela recomendação de uma boa corretora, ele realmente vai investir com mais segurança. Bom, outro dos personagens importantes aí no mercado de capitais são as agências de risco, e que acabaram entrando em xeque aí com as últimas crises e bolhas internacionais. Eu perguntaria para o Cheng, da Fundação Getúlio Vargas, o mercado brasileiro hoje, e essa revisão que está se dando em nível
mundial aí de agências de risco, tudo muda alguma coisa na forma do mercado operar? Acho que é com certeza sim, porque hoje, na verdade, o que está acontecendo junto com todos os últimos eventos, crises mundiais, o papel da agência de rating está sendo questionado por vários níveis, desde o governo até os agentes privados, os próprios investidores e tudo mais. Mas eu acho que isso faz parte do processo. A agência de rating, eles são uma entidade independente, então existe o valor nas suas opiniões, isso é muito importante. E a agência, além disso, a agência de rating, ele já facilita, ele praticamente diminui muito o custo de transação para alguns investidores que não têm dinheiro para ficar coletando as informações todos os dias. Agora, o que mudou da crise para lá na metodologia de avaliação de ativos? Por enquanto, acho que não existe uma mudança drástica, tanto que os métodos são os mesmos. Se você acompanhar o site desses agências de rating, você vai ver que as metodologias são os mais tradicionais e continua mais tradicionais e mais consolidadas do mercado. Então, acho que muitas vezes o que acontece não é nem metodologia. Muitas vezes o que está acontecendo é a premissa que você usa para essa metodologia, que hoje você talvez tenha mais informações para fazer confirmação e reconfirmar se essas premissas são realmente utilizáveis. E só para complementar, hoje as próprias agências são incentivadas para criar vários cenários. Entendi. Os agentes econômicos querem saber cenários, estresse, para até que tenham uma noção, não um rating em si, e sim um intervalo de avaliação. Bom, um dos problemas sérios aí do mercado de capitais é o seguinte: teoricamente, como que você analisa, compara uma empresa com uma poupança, por exemplo? Você tenta ver quanto que aquela empresa vai gerar de dividendos ao longo de um determinado período e faz o cálculo de quanto que seria o valor hoje que você teria que depositar para poder ter aquele rendimento. Mas com a integração dos mercados internacionais, você passa a ter um chamado efeito liquidez. Então, se reduz juros no outro país, vem dinheiro externo para cá, então, além de aumentar o valor da empresa aqui, você tem apreciação de câmbio que provoca diferenças, ganhos adicionais nos resultados desses investimentos. Como é que é analisar todo esse conjunto de fatores? O mundo não ficou muito volátil para dar uma segurança para o mercado de capitais? Sim, ele cada vez está mais integrado, mais volátil, né? Isso a gente vê bastante com esse crescimento do mercado de derivativos, essa necessidade de controle, de mecanismos de proteções, que cresceu muito nos últimos anos. O mercado derivativo ele é o maior mercado financeiro que tem, ele opera em nível de proteção, exatamente por causa dessa maior incerteza que existe. Agora, todos estão interligados. O que acontece, qualquer movimento no mundo gera impacto no Brasil, e não só transferência de capital, mesmo modificação de preços relativos, que é o caso do câmbio no Brasil. Quer dizer, por que o câmbio do Brasil tem mantido esse patamar? Muito a ver com preço de commodities, muito menos com entrada de capitais, muito menos com taxa de juros, mas a ver com preço na economia mundial. Então, existe um preço de equilíbrio no mundo e cada vez que esse preço se modifica, o mundo se altera. E, principalmente com essa parte de risco também, que o Schenck citou, isso tem crescido bastante. Essa preocupação com o risco, essa necessidade de ter cenários de estresse, possibilidade de valores, isso tem feito que Então, mas vamos pegar essa questão de risco aí. Quer dizer, antes da crise aqui, você conversava com os analistas, com os estrategistas, parecia que a matemática tinha definido uma maneira de você faz uma aplicação aqui, se defende ali e fechar todas as pontas. E, de repente, estoura a crise e toda essa análise do que é risco ou não vai por água abaixo, né? Como que vai ser reconstruído essa? Quer dizer, hoje, o que a gente imaginava décadas atrás é que quanto mais informação, mais segurança você teria sobre o futuro. Hoje, quanto mais informação você tem, mais insegurança você tem quanto ao futuro. Em cima disso, o que vai ter que ser feito, digamos, em termos internacionais, para devolver um mínimo de previsibilidade para os mercados? Então, na verdade, quanto mais informação, mais segurança. Isso, na verdade, o problema é como você processa as informações. Antigamente, eram menos informações, economias mais fechadas, era mais fácil processar. Hoje, as informações vêm de várias áreas, vários países. Agora, o grande problema dos modelos de risco, que é exatamente o problema dessa de premissa que o Schenck citou, é que as pessoas acreditavam que os modelos são infalíveis. E a falha no processo é eu acreditar que um modelo, um único cenário é certo, que você precisa ter um conjunto de cenários, explicar as premissas, entender melhor e ver que os modelos em si são falhos.
O problema é como se defende e até que ponto esse modelo vai funcionar ou não vai funcionar. E como que se explica aí dentro desse quadro, talvez pelo excesso de informações, o chamado efeito manada? Ou seja, todo mundo vai em direção a um ativo, aquele ativo começa a ficar caro, se percebe que ficou caro e continua o pessoal indo em direção àquele ativo. Então, essa é uma questão. Quer dizer, efeito manada, primeiro, se ele realmente existe, quer dizer, as pessoas colocam esse conceito, todo mundo é irracional. Na verdade, é uma questão de tratamento de informação. Quando chega informações diversas, existe uma piora no quadro, piora na expectativa, existe uma piora nos preços. Só que essa piora acaba, talvez, o efeito das informações negativas gera um impacto muito forte, mas depois você volta a ter informações positivas que rebalanceiam esse fator. Não existe nem um cenário tão ruim nem tão bom. Uma coisa que eu aprendi no mercado, acompanhando o mercado de capitais e na política, é aquele negócio do barato e do caro, né? Você tem, por exemplo, você tem um candidato, aí o candidato começa, ele está bem baixo, então o pessoal fala, mas ele é melhor. Ou o presidente da República avaliando, ele é melhor que isso, né? Então ele está barato. Então ele começa a crescer, daí quando ele bate no pico, mas ele não é tudo isso, ele está caro. Então qualquer notícia fica negativa. E outro ponto, que é um grande exemplo dos anos 80, que é a Cobrasma. A Cobrasma fez um lançamento de ações e deu tudo errado. O mercado, durante 2 dias, xingou a Cobrasma. No terceiro dia, todo mundo elogiando. Daí falando, por que vocês estão elogiando? É porque agora eu sou acionista dela também. E daí eu pergunto para o Edson Garcia, que é da MEC, quer dizer, um dos pontos centrais do mercado de capitais é que você tem que ter instituições que garantam os direitos do minoritário. E os direitos do minoritário, um dos pontos centrais é a informação também. Teoricamente, o controlador tem mais acesso às informações da empresa do que os minoritários. Então, ele pode saber que vai acontecer algum fato positivo ou negativo, se antecipar, comprar ou vender as ações, se beneficiando da maior informação que ele tem. Edson, hoje a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, incumbida dessa regulação, você acredita que o minoritário hoje ele tem mais condições de defesa do que tinha antes? O processo de resgate do direito do minoritário, ele vem se dando cada vez de forma mais eficaz. A gente tem, na esteira da retomada da governança corporativa no Brasil, que vem nos anos de 2000, onde se muda a lei e se entende que dar direitos a esse grupo de acionistas que não integram o bloco de controle, aqui é importante a gente colocar para o telespectador de que o minoritário é aquele acionista que é o conjunto menor de um volume de ações que é menor do que o bloco de controle, normalmente famílias que têm, às vezes, 75%, 80%, até em situações 90% da quantidade daquelas ações. E esses acionistas, eles são tão pequenos que eles não têm, às vezes, acesso para conhecer de informações da companhia, para ter um representante no conselho de administração. Então, o direito desse minoritário, que vem a ser um sócio efetivo dessa empresa, é no sentido de dar a ele a oportunidade de ter a informação, saber como está o gerenciamento dessa empresa, saber como é que são feitos os investimentos e como será o lucro, porque, afinal de contas, como aqui já foi dito, esse investidor ele tem 2 opções. Ou ele faz uma opção de investir numa renda fixa, e aqui na caderneta de poupança, onde ele não corre risco e terá todo o final do mês aquela rentabilidade, ou ele tira o seu dinheiro da caderneta de poupança e vai financiar essa empresa. Ele vai dar o seu dinheiro, o seu investimento e virar sócio dessa empresa. Então, o que ele espera com isso? Que essa empresa lhe devolva em dividendos pelo menos aquela rentabilidade que ele tem numa caderneta de poupança que não tem risco nenhum. E no Brasil, se a gente pegar a história brasileira, onde o nosso acionista minoritário advém desses idos dos anos 70, onde ele compra ações com incentivo fiscal e, portanto, ele acaba tendo muito desinteresse, falta de apetite de estar presente na companhia, esse acionista precisa de incentivo, ele precisa de direitos, ele precisa de acesso para que ele possa, sem risco, e colocar no investimento com risco, mas que possa representar para ele maior rentabilidade. Bom, no próximo bloco, a discussão será sobre a grande transformação que está ocorrendo no Brasil hoje, através do mercado de capitais e da realocação da poupança. Brasilianas.org volta já.
Em período de grandes transformações econômicas, o mercado de capitais ele é essencial por alguns aspectos que já foram abordados aqui. E o principal é a realocação de investimentos para áreas novas. Por exemplo, você pega um industrial de um determinado setor, ele vai, se ele tiver que mudar de setor, ele tem que reaprender o novo setor, tem que vender a sua empresa, reaplicar. E o mercado de capitais permite toda essa flexibilidade. E ele adquire uma dimensão interessante no momento em que a economia brasileira passa talvez pelo mais profundo processo de transformações aí das últimas 4 ou 5 décadas. Então, em que pé que está hoje essa movimentação de ativos para lá e para cá, em torno de mercado de capitais, em torno de toda essa estrutura? Eu vou perguntar primeiro para o Paulo Oliveira, que é diretor da BREM, Brasil Investimentos, para explicar um pouquinho o que vem a ser Brasil Investimentos e como que você está vendo esse quadro atual de investimentos nos novos setores. Perfeito. Bom, como você disse, o Brasil está num momento único e ímpar. Isso significa, principalmente, que a nossa posição relativa aos investidores do mundo inteiro e o tamanho da nossa economia se tornou grande o suficiente para atrair muito mais do que aquilo que na história a gente já atraiu. Então, olhando para a BREM, que é Brasil Investimentos e Negócios, em 2004, as bolsas, a FEBRABAN e a ANBIMA, que é a Associação dos Assets... Federação dos Bancos, né? ANBIMA, que é a Associação dos Asset Management e Fundos, e a Bolsa, na época, em 2004, ainda era BMF e Bovespa separada. Eles perceberam que o Brasil era muito maior daquilo que o mundo imaginava. Então, era preciso ter uma imagem de Brasil lá fora. E criaram o que até hoje diz que é o BEST, que é Brasil Excellence in Securities Transactions. É um roadshow, uma visita para os grandes capitais do mundo, falando o que era o nosso mercado, o que nós tínhamos aqui, o tamanho das nossas empresas e a qualidade do país. Isso junto com o Banco Central, com a CVM, com a Secretaria do Tesouro, que eram os palestrantes dessas coisas em Nova York, Londres, na Ásia. Em 2004, 2008, isso foi acontecendo, paralelo com muitas outras coisas, e foi um sucesso. Em 2008, o Brasil se tornou investment grade, ou seja, oficialmente, qualquer investidor do mundo pode colocar o dinheiro no Brasil, como foi falado na agência de rating, deram para o Brasil essa qualidade de poder receber o dinheiro. E ele tornou-se moda. Então, a pergunta que ficou de 2008 para cá foi: como preparar o país para receber esse fluxo de financiamento de dinheiro? Qual que é a nossa lição de casa em termos de infraestrutura, em termos de legislação, em termos de burocracia, de custo do país? Como fazer para que o Brasil tenha condições de perpetuar esse investimento, para que ele não seja um entre e saia com uma má impressão, ou então entre e não produza o resultado de longo prazo que, por definição, é o que o mercado de capitais precisa. Então, aí surge uma associação, que é a BREM. Ela é formada por qualquer empresa que tenha essa visão de longo prazo, de tornar o Brasil um polo de investimentos e negócios. Assim como na Ásia você tem um Hong Kong, uma Singapura, assim como existe uma Nova York nos Estados Unidos e outras cidades, Chicago ou Londres na Europa, a América Latina não tem isso. Então o Brasil é o candidato natural para ser um polo onde esse fluxo internacional vem e onde essa economia do mercado de capitais saudavelmente acontece. Eu queria ver com o Manuel Félix Sintra Neto, como que se dá, onde que está se dando hoje, para onde que está indo o dinheiro hoje? Você tem o dinheiro que vai no mercado secundário de ações, você tem algumas emissões, você tem os assets montando as suas operações. O que é hoje esse mercado não claramente identificado, onde a economia brasileira está sendo moldada hoje? Hoje, como foi salientado, o mercado de capitais ele se divide os recursos para ações ou para renda fixa, né? O mercado de capitais ele faz o encontro do investidor diretamente com o tomador, ou seja, é alternativa ao sistema financeiro e, portanto, pressupõe um dinheiro mais barato para as empresas, para os tomadores, para quem quer investir. Se existe uma disputa no mundo, ou se existe uma guerra efetivamente no mundo, e se existe uma disputa entre os vários agentes da economia, essa disputa é pelo capital, é por atrair o capital, através de credibilidade, regras, etc. E esse capital, ele, no Brasil,
que é a poupança, ela vem de fora ou ela vem do próprio governo, como foi já salientado aqui, ou vem dos investidores, das pessoas, dos agentes do mercado. E vai para onde? Que é a tua pergunta. Vai exatamente para os setores que estão se desenvolvendo, que estão demandando dinheiro, e vai através das instituições organizadas, através das bolsas, dos próprios agentes, fundos de investimento. Hoje, os grandes tomadores de dinheiro, os grandes demandadores de dinheiro no mercado, são as grandes empresas que estão investindo, tipo a indústria do petróleo, a Petrobras e as empresas X que estão aí desenvolvendo novas plataformas e, enfim, o setor de energia de uma maneira geral e o setor de infraestrutura, de construção. A gente tem uma indústria de fundos aqui bastante desenvolvida há tempos, que representa um percentual relevante do PIB, mas que estava quase tudo em títulos do governo durante algum tempo. Eu pergunto para o Michele, hoje, esses grandes projetos de infraestrutura, você tem hidrelétrica, você tem a logística, você tem as concessões, você tem, esse estoque de poupança dá para garantir uma parte relevante? Em que nível? Sem dúvida. Nós temos aí a poupança privada, a poupança estatal e aquela poupança dos fundos, né, de pensão, que é uma poupança que alguns dizem aí que seria paraestatal. Então, sendo projetos bons, sem dúvida, haverá compradores, haverá pessoas dispostas a alocar sua poupança de longo prazo. A minha preocupação se dá no sentido de que não é questão de haver ou não recursos. Recursos, sem dúvida, existem, mas sim se esses projetos são viáveis, são eficientes, a ponto de atrair uma poupança produtiva, uma poupança que foi feita com base em uma análise que foi feita com base em critérios técnicos. Então, nós temos recursos, sem dúvida. Agora, da onde estão vindo esses recursos? Nós temos origens no BNDES e nos fundos de pensão ligados a, principalmente, empresas de controle estatal. Agora, esses recursos estão sendo investidos nesses investimentos de longuíssimo prazo em infraestrutura de forma saudável ou não. O tempo dirá se os resultados aí vão, de fato, ser similares ao que está se projetando. Temos também a poupança, obviamente, internacional, que veio ao país em montantes enormes nos últimos tempos. Então, só para apresentar alguns números, de 2004 a 2009, no Brasil, as empresas captaram cerca de 200 bilhões de dólares em emissões de ações e títulos de dívida. Grande parte desses recursos oriunda de investidores internacionais. Nos 6 anos anteriores, de 98 a 2003, esse montante havia sido de apenas 40 bilhões de dólares, portanto, aliás, 50 bilhões de dólares, portanto, 4 vezes inferior. Então, minha preocupação hoje em dia não é, na verdade, se existem ou não recursos. Os recursos aparecerão. É se os projetos são bons, são sérios e são eficientes para o longo prazo do país. O que nós vemos hoje, apenas para concluir, é que existem transferências de recursos sendo feitas atualmente em montantes enormes para empresas que ainda não mostraram a qualidade das suas práticas de governança, isto é, se serão bem governadas daqui para frente para entregar de forma eficiente os resultados prometidos. Para empresas que estão surgindo agora, você está falando? Que estão surgindo agora por meio de acordos entre grandes grupos empresariais ou empresas já estabelecidas e que acabam recebendo recursos enormes em novas joint ventures e coisas do tipo. Tá. Então, vamos pegar esse ponto levantado pelo Michele, né? Quando você vai analisar uma empresa tradicional, você tem um histórico que você pode definir hipóteses para frente, aí tomando como base o passado. Esses novos setores que estão surgindo aí, bioenergia, energias alternativas, infraestrutura, essas empresas que surgem de fusões e tudo, qual que é o grau de segurança que se tem para o acionista ou o investidor ter segurança sobre o investimento que está fazendo? Bom, quando surgem novas empresas, depende muito do setor onde ela vai atuar. Por exemplo, para os investidores, quando essas empresas querem atuar na parte relacionada com commodities,
essas empresas oferecem mais informações para os investidores fazer algum tipo de análise, porque commodities já tem informações bem consolidadas, não só no nível do Brasil, também no mundo inteiro. Quando o negócio é relacionado com commodities, então, para os investidores, ele tem mais segurança quando ele faz esse tipo de análise. O problema é maior quando você tem empresas novas, vem com novas tecnologias. Aí, realmente, para o investidor, para os analistas, né, ele não tem outras bases para fazer análises e fazer comparações. Nesse caso, é mais complicado. Em geral, os analistas vão procurar outros mercados no mundo, por exemplo, mercado americano, mercado mercado europeu, para saber se já existe esse tipo de negócio lá e tente usar múltiplo, de certa maneira, para fazer esse tipo de valuation que já foi tocado antes. Então, eu queria ver com a Lucia essa questão dos relatórios, aí, lançamento de ações, aí, que esses relatórios apontam quais são os fatores de risco, quais são os mercados relevantes, tudo. Tem um grande avanço sobre os relatórios, as informações que eram divulgadas antes, mas esses relatórios hoje eles estão no estado da arte ou podem ser melhorados, Lucy? Quando uma empresa vai lançar uma ação, todas as informações relevantes para o investidor tomar decisão estão lá? Bom, então vamos fazer uma separação. Quando uma empresa abre seu capital, ou seja, uma oferta pública inicial, também falado em inglês IPO, o documento dessa operação é o famoso prospecto. Tá? Esse prospecto ele é feito pelo banco de investimento que está coordenando a operação, com as informações que a companhia, né, emissora, deu, devidamente revisado pelos auditores, e eventualmente também com due diligence, ou seja, investigações de advogados, né, com relação a processos, etc. Então, o primeiro documento é o prospecto que o investidor tem que analisar. Tá? Então, com relação à qualidade desses prospectos, eles estão, digamos assim, parecidos com as práticas internacionais, mas o que aconteceu é que esses prospectos acabaram ficando muito herméticos e pesadões. Livres da questão do papel, eles se transformaram em acervos eletrônicos de 900 páginas, tá? Com sumários executivos de 100 páginas, que nem um investidor qualificado tem paciência de ler. Imagina um investidor de varejo, tá? E, então, isso aí tem sido um problema. Eu acho que, por exemplo, em 2007, que a gente teve um grande movimento de abertura de capital, muitos investidores de varejo acabaram entrando em ofertas públicas sem ter consciência do que estavam comprando exatamente, acabando seguindo aquelas velhas práticas de dica que não deve ser adotadas, né? Porque esses prospectos têm tudo que manda a lei, mas de um jeito pesado, até porque os advogados e as empresas têm medo de que fique faltando alguma coisa. Né? Agora a gente está tendo um movimento de, digamos assim, emagrecimento do prospecto, tá? Através do formulário de referência, ou seja, o nosso órgão regulador, seguindo recomendações internacionais da própria IOSCO, que é a Federação dos Reguladores, né? Está propondo, e já está entrando em prática, o formulário de referência, onde a companhia coloca as informações sobre a própria companhia numa peça à parte, né, e o prospecto vai falar sobre a operação. Ou seja, quem está coordenando, qual é a taxa que está sendo cobrado, o que a empresa vai fazer com o dinheiro, né, qual é o público-alvo dessa oferta, enfim. Com isso, pelo menos o investidor, quando entra na operação, ele vai ter condições de ler um documento mais adequado. Então, daí eu queria perguntar para o Chay aí sobre essa questão das empresas X aí, do Eike Batista, aí, que lançam as ações, assumem um valor de mercado fantásticos, antes mesmo de produzir, antes mesmo de ser colocado na prova da gestão e tudo. Tem racionalidade nisso ou tem um componente de aquele pote no final do arco-íris? Então, tem um componente de informações. Existe uma expectativa de crescimento do país, um crescimento futuro que o país vai ter, e esses setores que estão se desenvolvendo, onde as pessoas percebem como uma vantagem comparativa, mineração, petróleo, logística, que são setores que ele acaba entrando, portos, percebe que esse é um setor que crescerá no Brasil muito. E que se aposta exatamente isso. Se o setor crescer e o investimento dele realmente der certo e tiver uma boa governança, essa empresa vai render bastante no futuro. Então, ele tem tanto capitais
privados, de bancos, de investidores que não colocam via ações, sim, colocam direto como aportes de recursos, quanto a própria emissão de ações dele. Mas é uma perspectiva sobre o crescimento do país. O país crescendo nesses setores, ele está exatamente nos setores que se espera que o Brasil cresça, muito voltado à infraestrutura, muito voltado à mineração, petróleo. Esse setor cresce no futuro e ele vai ter um retorno maior. É por aí a avaliação. Bom, no próximo bloco, nós vamos discutir a questão da Bolsa Internacional em São Paulo. Brasilianas.org, volta já. Recentemente foi anunciado aqui em São Paulo a criação de um centro financeiro internacional. Quer dizer, como que será esse centro financeiro? Qual o ganho que o país poderá ter com isso e quais os riscos também de exportação da poupança? Eu queria perguntar primeiro para o Paulo Oliveira que descrevesse um pouquinho o que vai ser, você já antecipou um pouquinho nos blocos anteriores, o que vai ser esse centro e qual a vantagem para o Brasil? O primeiro ponto é que o centro financeiro não existe apenas por si mesmo. Então, o mercado financeiro ele está completamente conectado com a economia real. E eu acho que esse é o ciclo virtuoso do Brasil agora. Nós tivemos um ciclo vicioso no passado, tanto do ponto de vista de empresas, quanto do ponto de vista de mercado. Do ponto de vista de empresas, como foi colocado, eram empresas que estavam no mercado de capitais, mas com ações preferenciais, não tinha governança. Se você olhar bem assim, qual que era o perfil do bom empresário da década de 70? Ele tinha que ter tudo com dinheiro próprio, zero de endividamento, ele tinha que ter segredo absoluto, é o segredo da alma do negócio, ele tinha que, se possível, ter um acesso ao governo para ter um financiamento barato, que é justamente o contrário da receita do que é hoje um bom empresário. Ele tem que ter contabilidade, auditoria, conselho independente. Então, esse processo da empresa hoje é o ciclo virtuoso de ter boas oportunidades de investimento. No parte de mercado, também já foi colocado aqui, era um mercado que, no plano real, para falar do termo da inflação para cá, ele era quase 20 vezes menor, então era fácil ter movimentos de mercado que não respeitavam a lógica. Hoje a Bolsa Brasileira ela gira praticamente 4 bilhões de dólares por dia, então é muito difícil alguém movimentar essa massa. Agora, qual a diferença de um centro financeiro internacional do que é hoje a Bolsa Brasileira? Então, o que acontece nesse momento? Quando você tem uma economia crescendo, quando você tem uma demanda de investimento como o Brasil tem, você tem a necessidade de sustentar esse desenvolvimento. Esse sustentar, ele era feito no passado por dinheiro público. E aí os países quebraram, as dívidas dos países todos. É feito com o capital próprio. O capital próprio é claramente insuficiente. Então, agora o mercado de capitais é a maneira de trazer isso. Então, o Brasil precisa ter aqui um polo de desenvolvimento de negócios que é a condição de atrair capital da poupança interna e capital externo. O número que o Michele colocou aqui é muito claro. Você tem 200 bilhões agora e era 40, 50. E você tem um dado que é objetivo de que 70% dos IPOs é capital estrangeiro. Então, você olhou aí, 70 de 200... já vai dar aí os 140, que é a diferença que entrou de dinheiro. Então, nós precisamos atrair esse capital para os grandes projetos de infraestrutura do país. Copa do Mundo, Olimpíada, pré-sal, a infraestrutura das cidades, rodovia. Então, precisa ter aqui um centro que faça com que esse dinheiro venha para financiar esse crescimento. Esse é o projeto do Centro Financeiro Internacional. Como que se faz isso? Primeiro, você precisa ter condições de manter o dinheiro aqui, no projeto que ele tem. Então, a Brain ela tem 5 áreas de atuação. A primeira dela é cooperação. Ela precisa entender como que governo, mercado financeiro e a economia real, as empresas, trabalham juntas para poder fazer isso num ciclo virtuoso. Há um outro nível de cooperação que é Brasil e América Latina. Hoje, se você olhar a quantidade de dinheiro no sistema bancário da América Latina, o valor de mercado das empresas da América Latina, a quantidade de dinheiro no setor de seguros e previdência da América Latina e também os fundos de investimento da América Latina, coincidentemente, todos eles representam de 3 a 5% do volume mundial.
e Estados Unidos, Europa e Ásia, dependendo da área aí, é de 20% a 40% a fatia de cada um. Então, agora quando você olha quanto ao crescimento da América Latina, é 25%. E esses outros lugares estão estáveis ou caindo. Então, claramente acontece, a América Latina é um lugar que está recebendo o dinheiro do mundo. Agora, em relação à política, às regras cambiais, tudo, tem alguma mudança que vai ser exigida por esse centro ou não? Então, essa é outra vantagem do Brasil. Esse é um movimento natural. Se você pegar, por exemplo, o que Dubai fez, Dubai pegou da areia e construiu um grande centro financeiro lá. Estava olhando isso aqui, tudo lá para aluga-se, aluga-se, aluga-se. Porque você fez um grande movimento imobiliário, mas não tem mercado. Não tem estrutura de mercado. O Brasil, ele tem mercado. O Brasil ele tem outra coisa que também é muito importante, que ainda não colocamos aqui. Ele tem um sistema de autorregulação que é incomparável no mundo. Essa crise mostrou isso claramente. Então, as estruturas de mercado, tem tanto a Bolsa, quanto a Ambima, que é a Associação dos Fundos de Investimento, quanto a Febraban, elas têm regulação sobre o que deve ser feito, que é acima da própria regra, acima da própria CVM. Então, tem segurança para o investimento. Então, é natural para o Brasil. Nós não precisamos aqui criar algo estrondoso. Então, é só aperfeiçoar. Manuel, do ponto de vista da sua corretora aí, esse movimento de criação do Centro Financeiro Internacional, o que é que muda no seu dia a dia? Não, é a sequência, né, do que está acontecendo no Brasil, o que aconteceu com as corretoras. Ou seja, na medida em que o mercado de capitais no Brasil se desenvolveu, ele criou credibilidade para atrair o capital internacional, os movimentos aumentaram, as bolsas aumentaram, a vida do corretor, é claro que melhorou do ponto de vista de movimento, e apesar de que estão vindo para o Brasil também grandes concorrentes, as grandes corretoras internacionais estão vindo para o Brasil. O Brasil está atraindo capital, está atraindo agentes também, né? Novos bancos estão se instalando no Brasil, enfim. Mas essa internacionalização da Bolsa mudou completamente a vida dos corretores no Brasil. Não é a internacionalização da Bolsa, é a internacionalização, a globalização do Brasil, do mercado brasileiro. Hoje o corretor brasileiro, que ficava somente aqui em São Paulo, Rio de Janeiro no máximo, e fazia a intermediação dos negócios com os grandes agentes, com os bancos. Hoje ele está indo para o Brasil todo, se interiorizou e se exteriorizou. Hoje o corretor brasileiro está se instalando em Nova York também, está se instalando também na Europa. Então é um movimento de duas direções. Ao mesmo tempo em que nós estamos oferecendo oportunidades para o capital, para os investidores aqui, nós também estamos nos fortalecendo para agredir os mercados externos também. Michele, quando se pega essa integração, a poupança, esse investimento podendo sair, podendo voltar, nós estamos hoje numa fase extraordinária, o Brasil crescendo, com oportunidades aí de investimento em infraestrutura, mas não se corre o risco de ter todos esses vasos tão comunicantes aí, de num certo momento você ter esvaziamentos de poupança e muita volatilidade aí? Do meu ponto de vista, estamos sim numa situação extraordinária do ponto de vista histórico, mas corremos um risco apenas, tanto do ponto de vista macroeconômico, político, quanto do ponto de vista microeconômico das empresas, que é o risco da soberba. É acharmos que estamos já muito bem estruturados e que a coisa está muito bem obrigada. Na verdade, evoluímos bastante. Se você pegar um ambiente empresarial, de mercado de capitais, e no final das contas a gente está falando do ambiente, enfim, de alocação de recursos e de sistema financeiro, evoluímos demais nos últimos 10 anos, porém ainda há muito a ser feito. Então, o mercado de capitais depende de empresas bem governadas, de agentes ao redor dessas empresas, que são bancos de investimentos, essa ecologia complexa, né? Auditores, escritórios de advocacia, muito bem formados, qualificação humana é muito importante e principalmente regras bem definidas. Direitos de propriedade, a capacidade do investidor fazer valer os seus direitos rapidamente e a um custo baixo, regras claras, e tudo isso nós temos inúmeras oportunidades de aprimoramento. Então nós temos que separar o que foi nesses últimos anos de evolução em função
de um início muito ruim, que os preços estavam aviltados em 2002, a Bolsa chegou a bater 120 bilhões de dólares, e com isso nós tivemos, obviamente, uma melhora macroeconômica, redução de inflação, redução de taxa de juros e uma liquidez internacional espetacular, junto com um boom de commodities, do que de fato foi uma melhora nossa, como ambiente interno. Então, do meu ponto de vista... Você acha que as oportunidades de investimento em infraestrutura e tudo isso não são uma coisa nossa? Sim, são coisas nossas, mas o que eu acho é que a gente tem que olhar o potencial para aprimoramento do nosso mercado para que nós possamos sistematicamente continuar a captar recursos. Captamos muito nesse período, agora não adianta só vender, tem que entregar. Mercado de capitais é um mercado de longo prazo e é um mercado com muita seriedade. E, portanto, as práticas de governança das nossas empresas, se você pegar hoje as empresas do Ibovespa, nós temos empresas de controle estatal, empresas que eram de controle estatal e agora a compartilhado, empresas de grupos familiares e algumas poucas empresas que vieram ao mercado com uma estrutura mais pulverizada. Cada uma dessas empresas tem inúmeros pontos de aprimoramento da forma como elas devem ser governadas. Então, o selo, por exemplo, Novo Mercado é excepcional, foi uma grande vitória, mas não garante que a empresa vai ser bem governada por estar, por exemplo, no Novo Mercado. Então, eu queria perguntar para o Cheng, as novas empresas que estão surgindo, essas novas realocações de poupança, a fixação de preço. Você tem os múltiplos aí, que você às vezes se baseia em padrões internacionais. Tem uma lógica adequada aí na definição de preço das empresas, das ações? E não tem mudanças muito bruscas quando você muda? Explica um pouquinho didaticamente como que são definidos os múltiplos e como que você acaba mudando preços assim muito rapidamente também. Você falou muito bem. Na verdade, a gente falou no uso do múltiplo para fazer avaliação de empresa, para determinar o preço das empresas, mas a gente tem que achar múltiplo para aquelas empresas idênticas. Mas explica para o telespectador o que vem a ser o múltiplo. O múltiplo, na verdade, é você usar, por exemplo, o valor de uma empresa em relação a um determinado dado financeiro da empresa. Por exemplo, o valor de uma empresa ele pode ser 20 vezes do seu lucro, por exemplo. Esse é um tipo de múltiplo. Quanto que vale sua empresa? A minha empresa vale 30, 40 vezes ao meu lucro, operacional ou não. Esse é um tipo de múltiplo. Então, quando você usa múltiplo para fazer esse tipo de valoração, você precisa fazer, primeiro, você tem que identificar que são realmente empresas iguais para fazer valoração. O problema é justamente aí. As empresas brasileiras, mesmo é difícil você comparar a empresa brasileira com uma empresa americana, considerando não só a característica do negócio e também as dificuldades, o ambiente institucional das empresas são totalmente diferentes. As empresas daqui, que já foi falado antes, as empresas têm problema de restrição de financiamento. Ele não capta tão fácil que nem uma empresa de fora. Além dos problemas institucionais de proteção, que é proteção investidores e próprio volatilidade de economia brasileira, principalmente na área de câmbio. Tudo isso pode gerar diferenças brutais na determinação, no uso do múltiplo. Quer dizer, a volatilidade do câmbio, o Banco Central, em geral, ele é muito elogiado pela maneira como administra o câmbio, mas essa volatilidade não é sinal de competência, né? A volatilidade não é um fator, quer dizer, quanto mais estável o câmbio, baixo ou alto, é o que determina... Volatilidade determinado, por exemplo, aqui é sistema de mercado. Então, é a oferta e demanda do mercado que vai mostrar... O diferencial de juros também. Exato, é isso. É demanda do mercado aí em relação ao cupom cambial e diferencial de taxa de juros. E realmente, esse é hoje, se você pegar os investidores estrangeiros que vêm para o Brasil, a primeira coisa que está preocupado é com sua conservação de moeda. Tipo, ele vai fazer investimento aqui no Brasil, mas quando após o investimento, quanto que ele vai ter de volta à sua origem? Em dólar, euro, dólar ou ienes ou outras moedas. Eu queria ver com a Lucy, quer dizer, a gente fala em relatórios, o avanço que teve na análise dos investidores e tudo, mas de repente estoura uma crise, a gente pega as grandes empresas brasileiras com bombas explodindo para todo lado em cima de mercado de derivativos aí.
Ou seja, não tinham informação nenhuma. Aliás, até os conselhos das empresas diziam que não tinham informação sobre isso. O que se aprendeu disso? O conselho virou, o conselho fiscal, o conselho administrativo, virou o quê? Apenas uma coisa honorífica aí, ou tende agora a ganhar seriedade aí depois desses problemas todos? Bom, eu só queria, antes disso, fazer um gancho com o que foi falado antes, com relação à precificação, que é uma coisa muito séria, a precificação na oferta pública inicial, ou seja, a empresa não é conhecida, seja porque o negócio é novo ou porque o grupo era fechado, né? E agora está abrindo capital. Então, há sempre muita dificuldade para uma boa precificação na oferta pública inicial. Depois, quando a ação vai para o mercado secundário, ou seja, para a Bolsa, os investidores, e ajudados pelos analistas, vão conseguir precificar melhor, acertar melhor o preço da ação. O que aconteceu na última onda boa, né, virtuosa, usando a palavra do Paulo, de abertura de capitais, é que houve uma certa assimetria de informação a favor do banco de investimento, que era o banqueiro da operação, e que detinha informações, digamos assim, muito boas, mas até, às vezes, por força da regulamentação ou por suas práticas, digamos assim, o investidor de varejo acabou não tendo essas mesmas boas informações. Tá? Bom, infelizmente o Brasilianos.org chega ao fim, mas nós vamos continuar essa discussão na internet. Obrigado aí pela participação de todos. E acompanhe na programação da TV Brasil o tema que será discutido na semana que vem. E aproveite para acessar o nosso site www.brasilianasog.com.br, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Este espaço aqui também é seu. E a gente se vê na internet.